Hoje, dia 8/10/2021. Porque eu estou novamente aqui para levar a essência do Evangelho, o Novo Testamento do Reino de Deus, sem jogo. Quando eu fui chamado, eu não conhecia o Evangelho. Eu seguia uma organização, se dizia cristã, e tinha conhecimento dos que se diziam evangélico, mas para minha surpresa não tão agradável assim, porque eu pensava que a verdade estava sendo pregada antes de eu conhecer o Evangelho. E quando ele me revelou o Evangelho, sem joio, aí eu pensei comigo, pronto, agora eu sei que todas as organizações religiosas vai aderir e levar essa verdade aos seus, porque eles são representantes de várias organizações, mesmo ligadas a uma só, mas eles levam ao povo. E eu pensava que o Evangelho ia fazer um sucesso que faz comigo, né? Porque é tudo. O Evangelho, o Novo Testamento do Reino de Deus é o Verbo de Deus. Cristo é o Espírito Santo, que é o Deus, que é o Verbo de Deus. Então, sendo o Evangelho, você pensa que está falando com aquele livro, mas não, você está falando com o próprio Deus, porque ali é o verbo dele, revelado por ele. Então eu achava que eles iam abraçar, mas foi o contrário. Ele não conhece nem o que é o Evangelho. Ele mistura a Escritura com um todo, como se fosse tudo falado por Deus. Não, Deus, a única voz de Deus que teve aqui na terra foi Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Então, antes vieram os anjos, terceiro falaram com os apóstolos, mas não Deus. E eles afirmando hoje que Deus falou com os profetas. Não, Deus não falou com os profetas. Foi os anjos. Ele enviou anjos para falar com os profetas. Então, só ouve a voz de Deus quando você vai ao Evangelho. O Novo Testamento do Reino de Deus sem joio. E eu pensava que eles iam receber com muita alegria, pelo contrário. Eles não sabem nem separar o Evangelho das Escrituras, porque o Evangelho é o resumo de tudo que Deus falou através dos anjos aos profetas. Então, o resumo de tudo. O que não tiver no Evangelho, não vem dele. Mesmo assim, cheio de joio, porque as potestades do ar é quem governa o planeta, a Terra. A Terra não, o mundo. A Terra é de Deus, Deus é quem governa, mas o mundo, eles são quem governa, as potestades. Então, ele serve às potestades, não a Deus, porque Deus enviou seu Filho, que é o seu corpo, ele fez o corpo, ele mesmo habitar. Então ele estava semelhante a nós aqui na terra, Deus. E Jesus, quem foi crucificado, não foi Jesus, nem o Cristo, foi o Filho. O que é o Filho? É o corpo. Ele fez o corpo para ele habitar. E eles queriam o corpo, deu o corpo. E no terceiro dia pegou de volta. Isso é que todos têm que conhecer. E todos estão passando por teste, né? O corona está aí fazendo a festa, porque sabe que as pessoas não acreditam nas palavras de Deus. Porque se eles acreditassem, como Jesus disse, se aqui fosse a casa de Deus, ouvia a voz de Deus. Mas não. Eles obedecem ao homem. Isso é mais fácil obedecer ao homem do que a ele. Então, os homens impõem lei, a lei dos homens, não a lei de Deus. A lei de Deus, ele cumpriu todas as leis. A lei de Deus é o amor. Então você não faz com o seu próximo aquilo que você não quer que faça para você. Essa é a única lei de Deus. Saber que ele está presente em vós,
que Ele deu o seu corpo em resgate do nosso, para Ele habitar, para que Ele saboreie tudo aquilo que Ele criou através de nós. Se Ele habita em nós, tudo os sabores e sabores Ele sente através de nós. Então é isso que eu tinha que passar hoje, e sei que está nas minhas mãos o maior tesouro. Não tenho pressa, porque todos vão se curvar a Ele. Não tem como. O Corão está provando que a fé, mais um capítulo da Bíblia, será quando vier encontrarei fé na terra? Porque a fé existe, mas não mais nele, mas sim nos homens, mas não em Deus. E aquele que quiser se salvar, como ele disse, se perderá. Mas aquele que crê em mim, mesmo que ache que ele está perdido, ele será salvo. E é isso que eu tenho que passar hoje para todos nossos irmãos que nos serviço.